Olá pessoal, trazendo mais uma dica ou curiosidade no processo civil. Hoje vamos falar de duas expressões que são muito utilizadas no sistema processual brasileiro, principalmente no processo civil. As palavras ponto ou pontos no plural, questão ou questões. O que significam essas duas expressões dentro do Código de Processo Civil que ela é utilizada? Ponto ou pontos são utilizadas 16 vezes. Questão ou questões são duas palavras utilizadas 95 vezes no Código de Processo Civil. Pois bem, essas duas palavras, elas têm, na realidade, uma conexão de significados. Por quê? Porque ponto é considerado como uma afirmativa ou determinadas afirmativas que você faz numa peça, seja de postulação, de defesa, seja qualquer forma de você apresentar razões, apresentar fundamentação em uma peça que você trabalha no processo. Seja uma petição inicial, uma contestação, um recurso, uma impugnação, qualquer forma que você vá trabalhar em atos processuais, seja na decisão, quando o juiz vai decidir exatamente as questões, tudo isso exige que a lógica da peça seja trabalhada em cima de pontos que são colocados pela parte ou pelas partes. Pois bem, ponto ou pontos são afirmativas que se faz a respeito de um determinado fato, a respeito de uma determinada motivo que você leva a justificar a pretensão que você formula. Os pontos são trabalhados de forma a que você apresente a peça de maneira pontual. Ou seja, se você ajuiza uma ação de despejo, você vai ter que afirmar que é proprietário ou possuidor do imóvel como locador e que firmou um contrato de locação. Cada uma dessas situações é um ponto que você vai colocando. Pontua-se as razões que você traz ao juízo. Pois bem, o que são questões? As questões são os pontos controvertidos. Os pontos controvertidos são aquelas hipóteses em que você, ao responder as razões apresentadas pela outra parte, você impugna cada ponto trazido pela parte. Se você impugna esse ponto, nós temos aí ponto controvertido ou questões, o que o código, na realidade, trabalha com a expressão questão, que é um ponto controvertido. Quando você não controverte o ponto, nós não temos uma questão. E isso é muito importante porque para o juiz o que é que ele vai decidir? É exatamente sobre a questão, que são os pontos controvertidos. O juiz não decide o ponto incontroverso. Por quê? Se o direito é disponível, o ponto incontroverso é porque não tem o que impugnar. Ele passa a ser verdadeiro. Em regra, é essa a posição que se tem a respeito de um ponto incontroverso. Agora, as questões é que o juiz decide, é que o julgador decide. É aquilo que foi posto de forma controvertida, que foram os pontos controvertidos. Os pontos, eles podem ser, ou questões, podem ser processuais ou de matéria processual, pode ser dos fatos e pode ser do direito. Então, quando nós temos
questões processuais, o juiz decide essas questões que diz respeito à matéria processual. As questões podem ser de ordem fática, quando os fatos foram pontualmente controvertidos. E o direito também pode vir através de questões, se apresentar através de questões, porque foram pontos colocados sobre o direito que foram controvertidos. São questões. O artigo 357 do Código de Processo Civil, que cuida do saneamento do processo e da organização do processo, é um dos artigos mais ricos que existe no Código de Processo Civil, ele fala sobre questões em 4 momentos. 3 desses momentos é exatamente dizendo onde o juiz definirá as questões processuais, as questões de fato e as questões de direito. Não é? O artigo 1022 do Código de Processo Civil, por exemplo, que cuida dos embargos declaratórios, quando se apresenta motivo de omissão do julgado, a omissão é sobre ponto ou questão, exatamente porque o juiz, o órgão julgador não se pronunciou sobre o ponto ou sobre a questão e deverá se pronunciar sobre isso. Por hoje é só, espero que tenha contribuído para a melhor compreensão dessas expressões, como elas são, em razão de elas serem encontradas com muita frequência no novo Código de Processo Civil.